Olá, amado, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Chegamos ao final do terceiro trimestre e confesso a vocês que esta lição vai deixar saudades. Passamos 3 meses estudando a origem da igreja em Jerusalém e a sua continuidade. Aprendemos muito com o nosso comentarista José Gonçalves. Que Deus continue lhe inspirando para trazer outros ensinos para o nosso conhecimento. O intuito deste vídeo é alcançar os irmãos que por algum motivo não podem frequentar a EBD, mas querem estar por dentro do conteúdo da lição. Por isso nós trazemos todo o conteúdo sintetizado, em complicações e explicações prolixas. Isto posto, peço humildemente que nos ajude com seu like e, se gostar do conteúdo, se inscreva, comente e envie para um irmão que você gosta muito. Esta é a última lição do trimestre, a 13ª, que tem como assunto a Assembleia de Jerusalém. Temos aqui 3 objetivos e é por meio deles que vamos entender o que esta lição nos propõe. Primeiro é mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. O segundo é relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. O terceiro é reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Estes objetivos resumem exatamente o que a lição nos propõe. A introdução nos traz o contexto de um problema doutrinário que teve origem na igreja de Antioquia, o qual foi responsável por um grande conflito entre um grupo composto por fariseus, novos convertidos à fé, mas que se achavam aptos para inserir preceitos no meio do povo, especialmente a tradição da circuncisão, e os apóstolos responsáveis pelo trabalho com gentios, a saber, Paulo e Barnabé. A situação era muito grave, por isso se fazia necessário buscar uma solução rápida para que o problema não tomasse maiores proporções. A lição é dividida em 3 tópicos e cada tópico tem entre 3 ou 2 subtópicos. O primeiro tópico apresenta a questão doutrinária, que traz como primeiro subtópico o relatório missionário. O relatório. De acordo com o comentarista, todo esse conflito entre os grupos começou quando Paulo e Barnabé apresentaram o relatório da primeira viagem missionária deles. Nesse relatório, eles narram o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram de bom grado a fé em Jesus, mostrando a salvação pela graça, sem a exigência imposta pela lei de Moisés. A única exigência para a salvação era a fé em Jesus. Diante desse relatório, temos o segundo subtópico, que vem mostrar o legalismo judaizante, que ainda existia no meio dos judeus, mesmo tendo reconhecido a graça. Eram todos? Não, apenas um grupo, mas que faziam muito barulho. Isso te lembra alguma coisa? De vez em quando deparamos nas comunidades evangélicas ou em qualquer outra comunidade com certos grupos que, mesmo sendo a minoria, fazem muito barulho. Com esse grupo judaizante não era diferente. Esse grupo se sentiu incomodado com o relatório dos missionários, pois eles haviam vindo de Jerusalém e agora congregavam na igreja de Antioquia e estavam exigindo que os novos convertidos à fé em Jesus cumprissem as exigências da lei, especialmente o ritual da circuncisão. E isso gerou um confronto entre os apóstolos e esse grupo, correndo o risco de dividir a igreja em Antioquia. A questão não era tão fácil de resolver. E mesmo Paulo e Barnabé, sendo competentes para resolver a situação, não eram legitimados para tal ação. Por isso acharam adequado levar a questão para a igreja-mãe, ou seja, aos líderes de Jerusalém. Isto está registrado em Atos capítulo 15, versículo 2. No segundo tópico é apresentado o debate doutrinário, que traz como primeiro tópico a questão crucial, ou seja, o problema chegando em Jerusalém. Ali também havia um grupo que concordava com a questão da circuncisão entre os gentios convertidos e a guarda dos preceitos da lei. Isso está registrado em Atos capítulo
15, versículo 5. De acordo com esse grupo, sem observância desses preceitos não haveria salvação. Diante disso, Pedro entra em cena trazendo a sua experiência em Cesareia. Lembram? Fato que havia acontecido alguns anos atrás. Às vezes Deus nos permite passar por experiências e só vamos entender de fato o porquê mais lá na frente. Assim aconteceu com Pedro, que se vale dessa experiência em Cesareia, registrada em Atos capítulo 10, para mostrar a aceitação dos gentios por Deus, provando que o Deus que conhece os corações derramou do seu Espírito também sobre os gentios. Isso está registrado em Atos capítulo 15, versículo 8, independente de preceitos religiosos. O segundo subtópico é apresentada a experiência do Pentecostes na fé dos gentios. Deus não prega prego sem estopa. Quando enviou Pedro a Cesareia, cuidou para que ele não fosse só. Teve testemunhas no derramamento do Espírito na casa de Cornélio, e isso ajudou Pedro quando foi questionado pelos judeus. Os mesmos argumentos utilizados por Pedro anos atrás, por conta do evento em Cesareia, agora era necessário novamente para fazer o grupo entender que o Evangelho é poder de Deus para todo que nele crê. Paulo também precisou usar esse mesmo argumento com os Gálatas, registrado em Gálatas capítulo 3, versículo 5. No terceiro subtópico, Pedro e Tiago precisam fundamentar os argumentos utilizados até então. Enquanto Pedro recorre às experiências do Pentecostes como sinal de validação da fé dos gentios, Tiago, irmão de Jesus, utiliza as profecias para lembrar o grupo legalista que a inclusão dos gentios estava predita nos profetas. Atos capítulo 15, versículo 15. Ou seja, aceitar os gentios não era um capricho, e sim um cumprimento da palavra respaldada pela própria palavra. O terceiro e último tópico, também dividido em 3 subtópicos, apresenta a decisão da Assembleia de Jerusalém. O primeiro subtópico descreve a presença do Espírito Santo durante o Concílio de Jerusalém, não só presente, mas participando ativamente da decisão que iria sair daquela reunião. No segundo subtópico, temos o Espírito Santo orientando os líderes como deveriam proceder diante daquele conflito. Posso afirmar com toda a convicção, o sucesso daquele importante concílio só foi possível porque o Espírito Santo conduziu do início ao fim. Talvez você esteja curioso em saber como foi a orientação do Espírito Santo nessa questão. A Bíblia não nos diz em detalhes, mas Lucas faz questão de dizer que Judas e Silas estavam presentes nessa reunião e fizeram parte da comissão que levaria a carta com a decisão tomada. E um detalhe a mais, eles eram profetas. Está registrado em Atos capítulo 15, versículo 32. Isso significa dizer que o Espírito deve ter se manifestado por meio dos dons proféticos. O último subtópico apresenta o parecer final da Assembleia. O debate foi intenso, algumas pessoas discursaram, os argumentos foram fundamentados na palavra como deve ser, e assim saiu as devidas instruções, que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da imoralidade carnal. Está registrado em Atos capítulo 15, versículo 29. A questão foi resolvida com muito cuidado, afastando os elementos do legalismo judaico, mantendo a doutrina da salvação pela graça e com as devidas imposições de limites à liberdade cristã. E assim todos entenderam que a salvação é pela graça, mediante a fé, mas que devemos renunciar a certas práticas mundanas para obtermos a salvação em Jesus. Enfim, aprendemos com esta lição que, conforme a igreja vai crescendo, os problemas também vão surgindo. Afinal, a igreja é composta por seres humanos
com as falhas que lhes são peculiares. Mas quando a liderança é dirigida pelo Espírito Santo, sempre terá o discernimento adequado para buscar a solução certa e assim manter preservada a unidade da igreja. O que você achou? Não esqueça de deixar seu comentário e enviar a um irmão que você gosta muito. Deus abençoe a sua vida e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.